Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, com muita notícia exclusiva, com muito conteúdo aí que a gente vai estar trazendo em primeira mão, direto lá de BH, de Belo Horizonte, né? Vamos trazer todos os detalhes sobre o jogão de logo mais, que será aí a estreia de 3 jogadores aí que foram contratados nessa janela de transferências aí com a camisa do Vasco e com grandes chances de Felipe Coutinho começar o jogo como titular. Então a gente vai trazer tudo para vocês direto lá de BH, inclusive traremos também imagens direto ontem da chegada do elenco vascaíno ao hotel, né? Felipe Coutinho atendendo aos fãs, então fica antenado, fica ligado aí, acompanha até o final para você não perder essas imagens. E também vamos falar sobre outros assuntos aí, como por exemplo a situação aí do novo dono da Vasco SAF, que pode ser anunciado já na próxima semana. Vamos também trazer detalhes aí sobre a situação de material esportivo, porque parece que a Nike, tá na frente dessa corrida aí para se tornar a nova parceira do Vasco a partir de 2025. E também vamos falar de mercado da bola, porque semana que vem o Vasco provavelmente irá anunciar aí mais 2 contratações, um zagueiro e um atacante, e pelo que tudo indica, o zagueiro é reforço de peso, né? Jogador aí que vai chegar para ser titular do elenco vascaíno. Então, como sempre, quero convidar você que está do outro lado, assistindo o nosso vídeo, né? Acompanhando aqui o nosso conteúdo pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no nosso canal e ainda não faz parte da nossa família, para se inscrever, lá embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Você clica nele, automaticamente você já estará, né, fazendo parte aqui, sendo mais um inscrito do nosso canal. E peço a colaboração de vocês de 2 formas. Primeiro, deixando aquele famoso like, né, famoso joinha, aquela curtida lá embaixo do vídeo, né, um botão com o dedo para cima. E a segunda forma é você ajudando o nosso canal, né, através do Pix. Você ajuda aí com qualquer valor e você vai participar do sorteio hoje, depois do jogo, de 2 camisas, dessa daqui que eu estou usando do canal, uma camisa oficial de jogo do Vasco da Gama, e hoje a gente vai ter um sorteio especial. A gente vai estar sorteando um almirante desse aqui, muito bacana. Eu recebi 2 de presente, então vou estar passando um desses daqui para vocês que estão do outro lado aí da telinha. E para participar, você já sabe, é só você doar qualquer valor acima de R$1 no Pix que está aqui agora, ou no QR Code que está aqui no cantinho, né? Todo valor que a gente arrecada no Pix, a gente usa para poder pagar as viagens, os custos de hotel que a gente vai para os jogos, né, cobrir para vocês. Também as coletivas de imprensa, sempre que um jogador do Vasco é contratado, a gente vai ao aeroporto receber, e a gente precisa, obviamente, da ajuda da rapaziada, né? O YouTube, infelizmente, não chega junto com tanta grana assim. Então, para que a gente possa seguir fazendo essa cobertura como ontem, lá na porta do hotel em Belo Horizonte, é imprescindível, é crucial que você dê essa moral aqui pro nosso trabalho. Combinado? Fechado? Então bora falar do jogo, né? Vasco e Atlético Mineiro hoje, lá na Arena MRV, né? Infelizmente, o gramado não tá muito bacana, né? Ontem a gente teve com a exclusividade ali dentro do estádio, né? Fizemos algumas imagens do gramado, que tá em um estado bem precário, e o Vasco, obviamente, vai ter que, de alguma forma, conseguir se sobressair em relação a isso, né? O Vasco não tá acostumado a jogar, né, na Arena do Galo, muito pelo contrário. Ano passado a gente não teve essa oportunidade, acabamos vencendo o jogo lá no Mineirão, né? Mas agora vamos ter que ir para cima, vamos ter que buscar esse resultado positivo, né? O Vasco que não vai contar com o Souza, volante, que ficou no Rio de Janeiro treinando, e Dimitri Payet, que pediu para ser poupado só mais um joguinho, né? O Payet pediu para ficar no Rio, para não correr riscos de agravar, né, aquela lesão que ele tinha, e provavelmente volta na próxima partida contra o Grêmio. Porém, temos notícias muito boas. Por exemplo, Adson viajou, né, ele que tinha ali uma lesão na posterior da coxa, foi junto com o restante do elenco. Ontem a gente, com imagens exclusivas lá da chegada dos jogadores, viu que o Adson estava andando normal, sem mancar, sem dor. A gente conversou ali com pessoas do departamento de futebol que confidenciaram pra gente que o Adson vai ser testado agora no período da manhã, né, lá no próprio hotel, para saber se ele terá condições ou não de jogo. E além do Adson que viajou, tivemos aí 3 jogadores que viajaram, que são 3 recém-contratados.
Emerson Rodrigues, o atacante colombiano que foi apresentado oficialmente ontem para o torcedor vascaíno, Alex Teixeira e ele, o craque, o cria Felipe Coutinho também, né? Tá lá em BH, foi pra partida de hoje, né? Tá concentrado. E eu vou falar para vocês, tá? Com essa situação do Adson aí sendo talvez poupado do jogo de logo mais, o Coutinho pode começar o jogo como titular justamente na vaga do Adson, né? Aberto ali pelo lado esquerdo de campo. Então é uma notícia muito importante para o torcedor que quer ver o Coutinho com a camisa do Vasco, quer ver o Coutinho em campo. Pode ser que isso aconteça já hoje à tarde, aí ele pode entrar como titular, não vai jogar obviamente o jogo inteiro, né? Não será ali uma partida de 90 minutos para o Coutinho, mas poderia jogar o primeiro tempo, sair no intervalo para dar espaço aí para algum outro jogador. Então a motivação é muito grande, o torcedor vascaíno está com uma expectativa, né, gigantesca para ver não só Coutinho, mas ver o Emerson Rodrigues, que eu acho que vai agradar muita gente, e a volta do Alex Teixeira, que na última passagem não agradou muito, mas agora eu tô muito confiante que o Alex Teixeira vai dar essa volta por cima, né, e obviamente o Vasco buscando aí a 5ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, né? Com os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro, o Vasco seguiu na 9ª colocação, tá? O Vasco não foi ultrapassado por absolutamente ninguém, né? O Vasco que hoje, dependendo dos resultados, pode ultrapassar o Atlético Paranaense, pode encostar no Fortaleza, no Cruzeiro, no Bahia e no São Paulo. Então, realmente o torcedor vascaíno tá muito motivado aí para esse jogão de logo mais e pode talvez até concretizar, né, a efetivação de forma oficial do Rafael Paiva, que já é o treinador, né? Só não foi ainda oficializado, o Pedrinho propriamente falou, né? Que não precisa desse nome de efetivado, mas talvez o Vasco encaixando mais uma vitória, o Pedrinho aí queira dar essa alegria, né? Pro Rafa Paiva oficialmente, mas enfim, né? O Rafa Paiva deve levar a campo hoje basicamente o mesmo time do último jogo, né? Da última vitória que o Vasco conquistou fora de casa lá, com um grande resultado, né? Dos últimos jogos que o Vasco vem conquistando grandes vitórias, então o provável time deve ser no gol Léo Jardim, na lateral esquerda, Lucas Piton e na lateral direita, nosso PH, que vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco aí nas últimas partidas. Dupla de zaga, Léo Pelé e Maicon, que fizeram excelentes partidas aí nos últimos 2 jogos. Meio de campo, Hugo Moura, nosso pitbull, que tá jogando muita bola. Gosto muito da atitude, da força de vontade e de como o Hugo Moura tá jogando. Ao lado dele, outro craque aí que tá jogando demais, que é o Matheus Carvalho, né? Matheus de Carvalho, Zinedine Matheus de Carvalho, tá jogando bola demais. E à frente ali dele, o Praxedes, né? Que apesar de não agradar muita gente, a gente tem que ser humilde, tem que ser sincero e tem que admitir. O Praxedes fez bons jogos humildes, sinceros aí nos últimos 2 jogos aí do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E lá na frente, Adson, o David e Verratti. Se o Adson sentir alguma coisa, aí teremos as opções dele entrar ou com o Coutinho, ou com o próprio Emerson Rodrigues, ou até mesmo Alex Teixeira, vai depender fisicamente de quem tiver melhor para poder assumir a vaga aí do nosso Adson, caso ele não tenha condições de entrar como titular. E aí eu falo para vocês o seguinte, cara, acredito que o Vasco vai sair hoje de BH com pelo menos um pontinho na bagagem, tá? A mídia, os atleticanos, todo mundo de Minas Gerais tá achando que o Galo vai passar o caminhão por cima do Vasco. Vou falar para vocês, tá? O Galo não tá jogando esse futebol todo, não tá essa Coca-Cola toda não, tá? Apesar de ter Hulk, Paulinho, Júnior Alonso, Scarpa, tem o Arana que não vai jogar hoje, o time do Galo ainda não encaixou, ainda não tá jogando o futebol que é esperado do Atlético Mineiro, vem oscilando, joga uma partida bem, outras 2 mal, então quem sabe hoje aí o Galo oscilando novamente, o Vasco possa tirar proveito e possa sair aí, como eu falei, pelo menos com um pontinho, e dependendo das circunstâncias, dependendo ali da forma que o jogo desencadear, por que não sonhar com mais 3 pontos, né, por que não sonhar com mais uma vitória, se o Vasco vencer esse 5º jogo consecutivo, a gente vai quebrar um tabu que não acontece desde 1997, né? Aquele título brasileiro que o Vasco conseguiu 5 vitórias ali seguidas na competição. Enfim, o jogo é às 4 horas da tarde, a gente vai fazer toda a cobertura para vocês ao vivo, direto da Arena MRV, né? A gente vai estar lá desde 10 da manhã, já vai para lá cedinho fazer a cobertura para vocês nas nossas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Inclusive você que não segue a gente nessas 2 redes sociais, corre lá, siga que hoje à noite vai ter sorteio de uma camisa oficial do basquete do Vasco lá no nosso Instagram, então aproveita, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E além dessa camisa do basquete, depois do jogo, a gente também vai sortear em parceria com a Betwinner
15 uniformes de jogo do Vasco. São 5 camisas com nome e número do Coutinho nas costas, outras 5 camisas com nome e número do Verratti, nosso capitão, e outras 5 com nome e número de Dimitri Payet. Para participar, tem que estar cadastrado no site da BetWinner, né, que é um dos maiores e melhores sites de palpites esportivos do mundo inteiro. E além de você participar do sorteio, você também garante um bônus promocional de R$300 assim que você terminar o seu cadastro e fizer o seu primeiro depósito num valor mínimo de R$5. Então corre lá, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje e garanta a sua participação, beleza? Bora falar agora sobre a situação de material esportivo, porque ontem eu tive a confirmação de uma pessoa que trabalha muito próximo do Pedrinho, que o Pedrinho aí está negociando com 4 empresas diferentes aí para se tornarem a próxima fornecedora de material do Vasco a partir do ano que vem. Uma delas é a atual, a própria Capa tem interesse em continuar. A outra é uma marca japonesa, que é a Mizuno, que na minha opinião faz grandes chuteiras. Mas, cara, material, camisa, enfim, material esportivo, eu particularmente não sou muito fã das roupas da Mizuno. As outras duas são Puma e Nike, são as duas grandes favoritas, estão aí nesse momento com as melhores propostas, mas a informação que eu obtive é que a Nike está um pouco à frente nas negociações em relação a valores oferecidos ao Vasco da Gama e também royalties em vendas de camisa, né? O Vasco de repente vendendo uma camisa ganha 50%, 60% do valor da venda. Então a Nike parece que está nessa liderança, mas ainda tem muito tempo, né? O Pedrinho tem até o final do ano para poder bater esse martelo, selar, né, essa negociação. Então vai se prolongar um pouquinho mais, lembrando que a Capa ela tem a prioridade. Se a Nike oferecer, vamos falar, 100 milhões por ano para o Vasco e a Capa quiser bater esse valor, ela tem essa prioridade, mas eu acho muito pouco provável que a Capa consiga, né, bater de frente tanto com a Puma quanto com a Nike aí para a temporada do ano que vem. Mas enfim, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre novos donos aí, porque acredito que semana que vem a gente já possa ter aí algum indício de quem será o fundo, né, de quem será a empresa que o Pedrinho e a ACAP escolheram aí para negociar, né, a porcentagem que anteriormente era da 777, né? Pelo que tudo indica, a gente já deve ter um desfecho aí dessa negociação de quem será o novo administrador, né, o novo dono da Vasco SAF nos próximos dias aí, quem sabe segunda, terça ou quarta-feira, mas foi o que eu antecipei para vocês aí nos últimos vídeos, ontem, anteontem, no dia anterior, que o Pedrinho, apesar, né, de o Vasco estar vendendo a parte dela ali, a 777 ou a ACAP tá vendendo a parte dela, acredito que o Pedrinho vai ter ainda muita voz ativa no comando da Vasco SAF, talvez ele tenha até as decisões, né, no futebol ali a partir desse momento. Então a gente está nessa curiosidade, a gente está nessa expectativa. Eu tenho certeza absoluta que o Pedrinho não ia escolher uma empresa fajuta, que o Pedrinho não ia entregar o futebol do Vasco numa empresa similar à 777, que só estava no Brasil, só estava no Vasco para tirar proveito do nosso clube, só estava no nosso clube para poder vender jogador, para poder trazer jogador barato e vender caro, e o Pedrinho já entendeu que para trazer uma nova empresa tem que ter o DNA de Vasco, tem que ter um DNA vencedor, competitivo e que vai sempre estar brigando por grandes títulos. Então não ficaria assustado, não geraria em mim aí nenhum tipo de grande novidade se já na próxima semana a gente tivesse aí um desfecho de quem será essa empresa, né, de quem será esse fundo. Não sabemos se é uma empresa brasileira, árabe, americana, europeia, australiana. O fato é, provavelmente teremos aí nos próximos dias já alguns indícios ou até mesmo, né, o anúncio de quem é essa empresa. E agora falar sobre contratações, pelo que eu conversei ontem com pessoas também ligadas ao departamento de futebol do Vasco. Provavelmente até quarta-feira da semana que vem o Vasco deve anunciar 2 novas contratações. Um atacante, um jogador que chega para compor elenco, não chega para ser titular absoluto, né? Um jogador que vai chegar para poder fazer parte do elenco vascaíno, né? O Vasco está precisando de um reserva para Pablo Verratti, né? O Vasco se desvencilhou ali do Cleiton, que foi para Portugal, né? Voltou para Portugal para jogar no Rio Ave. Hoje o reserva do Verratti é o GB, que é um menino de 19 anos da base, que ficou 1 ano afastado por lesão. Então o Vasco tem essa carência no elenco, né? E a outra posição é um zagueiro
titular. Já falei e volto a repetir, o nome que mais agrada dentro do clube é o nome do colombiano Yerry Mina. Ontem também surgiu ali um outro nome, né, de um ex-jogador do Flamengo, que é o zagueiro Samir, jogador que atualmente joga no futebol mexicano, teria sido oferecido ao Vasco da Gama, mas o Vasco segue com a prioridade de um jogador do calibre, do status do Yerry Mina, né, que é o jogador que o Pedrinho quer trazer para poder compor aí essa zaga vascaína titular ao lado do João Vitor. Então a gente pode ter um desfecho, a gente pode ter aí algo acontecendo já nos próximos dias e talvez o anúncio oficial ocorrendo aí já no meio da próxima semana. Beleza, galera? Então, basicamente isso. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Não esquece, corre lá no Twitter, corre lá no Instagram. Sigam a gente, Mário Coelho Vasco. É só você procurar Mário Coelho Vasco que você vai achar em todas elas. Então segue a gente que hoje o dia inteiro a gente vai estar fazendo postagens direto lá de BH com os nossos dois jornalistas, Lineker e Edu, que estão fazendo essa cobertura pra gente. Beleza? Então é isso. Não esquece, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, corre lá na BetWinner, faça o seu cadastro para participar no sorteio das 15 camisas oficiais do Vasco, que uma delas pode ser sua hoje após o jogo terminar. Um abraço, tamo junto!